um alguém especial em minha vida. Um dia, quando eu era calouro na escola, eu vi um garoto da minha sala caminhando para casa depois da aula. Seu nome era John. Aquele garoto parecia que estava carregando todos os seus livros. E então eu pensei, por que alguém iria levar para casa todos os livros em uma sexta-feira? Esse aí deve ser mesmo um CDF. Eu já tinha o meu final de semana todo planejado. Festas e também um jogo de futebol com os meus amigos no sábado à tarde. Então eu dei de ombros como se não me importasse e segui o meu caminho. Mas conforme eu ia caminhando, eu vi um grupo de garotos correndo na direção dele. Aqueles garotos o atropelaram, arrancando todos os seus livros de seus braços e o empurrando. E eles empurraram de uma forma com que ele caiu no chão. Seus óculos voaram e eu os vi aterrissarem na grama a alguns metros de onde eu estava. Aquele garoto ergueu o rosto e eu pude ver então a terrível tristeza em seus olhos. Meu coração se penalizou por ele. Então eu corri até ele e enquanto ele engatinhava, procurando seus óculos, eu pude ver uma lágrima caindo em seu olho. Enquanto eu lhe entregava os óculos, eu então disse: não se preocupe, aqueles caras são uns babacas. Eles realmente deviam arrumar uma vida própria. Aquele garoto olhou para mim e disse: ei, obrigado. Havia um grande sorriso em sua face. Era um daqueles sorrisos que realmente mostravam gratidão. Eu ajudei a apanhar os seus livros e perguntei aonde ele morava. Por coincidência, ele morava bem próximo da minha casa. E eu então perguntei como nunca o havia visto antes. Ele respondeu que antes ele frequentava uma escola particular. Nós conversamos por todo o caminho de volta para casa. E eu carreguei os seus livros. Ele se revelou um garoto bem legal. Eu perguntei a ele se ele queria jogar futebol com a gente no sábado. Ele disse que sim. Ficamos juntos por todo o final de semana. E o quanto mais eu conhecia John, mais eu gostava dele. E os meus amigos também pensavam da mesma forma. Chegou segunda-feira e lá estava John, com aquela quantidade imensa de livros outra vez. Eu parei e disse: diabos, rapaz, você vai ficar realmente musculoso carregando essa pilha de livros assim todos os dias? Ele simplesmente riu e me entregou a metade dos livros. Bom, pelos próximos 4 anos, John e eu nos tornamos os melhores amigos. E quando estávamos nos formando, começamos então a pensar na faculdade. John decidiu que iria para outro país, eu não. Eu iria ficar. Mas eu sabia que seríamos sempre amigos e que a distância não seria nenhum problema. John seria médico e eu ia tentar uma bolsa escolar no time de futebol. John era o orador oficial da nossa turma. Eu o provocava o tempo todo sobre ele ser um CDF conhecido na escola. Ele teve que preparar um discurso de formatura e estava super contente. Já eu estava super contente de não ser eu que deveria subir naquele palanque para poder discursar. No dia da formatura, eu vi John. Ele estava ótimo. Ele era um daqueles caras que realmente havia se encontrado durante os estudos. Ele estava mais incorporado e realmente tinha uma boa aparência, mesmo usando óculos. Ele saía com mais garotas do que eu.
todas as meninas o adoravam. Às vezes eu ficava até com inveja. Hoje era um dia daqueles. Eu podia ver o quanto ele estava nervoso sobre o discurso. Então eu dei um tapinha nas suas costas e disse: "Ei, garotão, você vai se sair bem." John olhou para mim com aquele olhar, aquele mesmo olhar que eu vi no primeiro dia dele, um olhar de gratidão, e então sorriu. "Valeu", disse ele. Quando ele subiu no oratório, ele então limpou a garganta e começou o discurso. "Sabe, a formatura é uma época para agradecermos. Agradecermos aqueles que ajudaram você durante estes anos difíceis. Os seus pais, seus professores, seus irmãos, talvez até um treinador, mas principalmente os seus amigos. Eu estou aqui para lhe dizer que ser amigo para alguém é o melhor presente que você pode lhes dar. Eu vou lhes contar uma história." Eu olhei para John, sem conseguir acreditar enquanto ele contava a história sobre o primeiro dia em que nós nos conhecemos. Ele havia planejado se matar naquele final de semana. Ele contou a todos como ele havia esvaziado seu armário na escola para que a sua mãe não tivesse que fazer isso depois que ele morresse. E estava levando todas as suas coisas para casa. John então olhou diretamente para os meus olhos e me deu um pequeno sorriso. "Felizmente, eu fui salvo", disse ele. "Meu amigo me salvou de fazer algo inominável." Eu observava o nó na garganta em todos na plateia, enquanto aquele rapaz popular e também bonito contava a todos sobre aquele seu momento de fraqueza. Pude ver também a sua mãe e seu pai, olhando para mim e também sorrindo, com aquela mesma gratidão. Até aquele momento, eu jamais havia me dado conta da profundidade do sorriso que ele havia me dado no primeiro dia. Nunca subestime o poder de suas ações. Com um pequeno gesto você pode mudar a vida de uma pessoa, para melhor ou para pior. Deus nos coloca a todos nas vidas uns dos outros, para que tenhamos um impacto um sobre o outro, de alguma forma. Procure o bem nos outros. Amigos são anjos que nos deixam em pé quando nossas asas têm problemas em se lembrarem de como voarem.